queridos irmãos e amigos, que a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que, por enquanto, os nossos olhos do corpo físico, do atual corpo, não conseguem detectar. Mas a gente tem certeza absoluta de que eles estão aqui. Alguns até que foram trazidos por nós, por cada um de vocês. Isso é verdade. Para a nossa reflexão, para abrir os trabalhos da noite de hoje, nós trouxemos uma mensagem que está contida no livro da Esperança. É o título do livro, Livro da Esperança. E as mensagens contidas nesse livro, esse livro foi editado em 2023, são de Emmanuel. E vocês sabem, particularmente aqueles que têm o costume de leitura de Emmanuel, sabem que ele é bem direto. Ele não faz rodeios, na verdade, para falar as coisas. Então a gente vai falar. No capítulo 37, e o título é Exercício do Bem. É uma colocação de Jesus que ele cria motivo para nós refletirmos. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus está em Mateus, capítulo 20, capítulo 6, versículo 20. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Está no capítulo 13, versículo 12. E Emmanuel diz: comumente inventamos toda espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. Amolentados no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo, não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Confessamos-nos incompetentes, alegamos cansaço, afirmamos-nos sem tempo, declaramos-nos enfermos, destacamos a necessidade de vigilância na condição do vício, reclamamos cooperação. Aqui e ali entregamos expressões cronicificadas, ou seja, habituais, que se tornam crônicas, que nos justifiquem a fuga, ou seja, o trabalho é muito difícil, é impossível, melhor esperar, depois eu faço, vamos ver. E ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a vida à face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes, a que, em outras ocasiões, nos precipitamos
de maneira impensada. Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos e cálculos, enquanto que, para o mal, apenas de raro em raro imaginamos consequências. Entretanto, o conhecimento do bem para que o bem se realize é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta no Evangelho dos Pontos. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. E 19 séculos, 20 já, né? Depois dele, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec desenvolveram o ensinamento, este que Tiago colocou em sua carta, ainda mais, explicando na questão 642 do Livro dos Espíritos: cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Olha que responsabilidade é não fazer o bem. O Espiritismo, dessa forma, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade, vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer. É um convite para que não desperdicemos a oportunidade de fazer o bem. E o mandamento máximo trazido por Jesus e exemplificado para amarmos uns aos outros, para fazermos aos outros aquilo que desejamos que seja feito por nós. Mas eu só posso fazer isso usando minhas mãos, usando recursos materiais. Eu tenho que dar coisas, dar objetos. Só assim eu faço o bem? Não. Nós podemos fazer o bem à distância também. Um exemplo, estamos aqui reunidos, sabemos que o mal e as necessidades, tanto de ordem material quanto de ordem moral, graça pelo mundo. E nós estamos aqui sentados. Será que a gente aqui, sentadinhos, temos a oportunidade de fazer o bem? Sim ou não? Sim. E a doutrina espírita muito bem nos ensina isso. E fazer o bem sem olhar a quem? Não pode julgar. Eu não vou dar porque aquela pessoa vai usar o que eu dei para o vício, para isso, para aquilo. Jesus recomendou: não julgueis, que a gente não sabe até onde vai, onde está na alma, que somos nós espíritos encarnados, a dor do outro. Pensemos nisso. Vamos para a prece inicial, que será proferida pela nossa irmã Cíntia. Unamos os nossos pensamentos de forma que esqueçamos por alguns minutos as nossas preocupações de ordem material, para que nós possamos nos conectar com Jesus.
queridos irmãos, vamos fechar nossos olhos, nos conectando assim com a espiritualidade amiga desta casa, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para ouvir as mensagens trazidas pelo Cristo. Senhor Jesus, abençoe os nossos lares, distribuindo paz e luz para os nossos lares, por onde passarmos, que possamos distribuir essa paz, essa luz também. Para isso, que hoje, aqui, nos fortifiquemos, para que possamos fazer essa distribuição. Como Jesus disse, não se dá, o filho pede um pão e não se dá uma serpente. Assim, aprendemos a dar o pão, que é a luz do mundo. Vamos assim, envolvendo também a nossa irmã Margarete, que proferirá a palestra de hoje num campo de luz, de paz e de amor. Que assim seja. Então, temos a grata alegria cristã de receber a nossa irmã Margarete, que irá distribuir ensinos de Jesus para todos nós, para a gente sair daqui mais animado, mais com certeza de que o progresso de ordem moral e espiritual, apesar de tudo, está acontecendo. Boa noite. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o exercício do bem. Tolerância. Um dos, né? Não foi o que o evangelho de hoje, não foi sobre o exercício do bem? A tolerância é um dos exercícios no bem. Então, quando a gente fala de tolerância nos dias atuais, a gente lembra daquela comédia, né? Aquele programa humorístico. Como é que anda a nossa tolerância, né? Tolerância zero? Ou já está um pouco melhor? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então a gente tem Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 10, tem um título chamado Examina a própria aflição. Ele diz assim: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. O que ele diz aí nessa frase, né? Examina a própria aflição. A aflição que a gente tem, diante das dificuldades, dos problemas, das situações, ela tem a sua carga de aflição. Mas o que a gente faz sempre é aumentar um pouco ela, né? Quando a gente não exagera mais essa aflição, a gente coloca mais coisas do que ela tem. Então o problema não é a aflição em si, é o peso que a gente coloca nela. Então ele pede para a gente examinar isso para que ela não vire uma grande tempestade. Se fosse uma coisa pequena, a gente faz um temporal, a gente faz uma tsunami daquilo e vem as consequências. Então, essa aflição íntima, ela gera uma inquietude na nossa vida. Quando a gente não enxerga que as pessoas têm um jeito de ver a vida e você tem outro, aí a gente caminha para a intolerância. Cada um tem a sua forma de enxergar a vida e as situações. Por quê? Porque a gente não é dono da verdade. A verdade é uma construção que a gente vai fazendo.
Porque a verdade existente é a verdade divina. E essa a gente está tendo acesso devagar, conforme o nosso progresso. Então ela vai de degrau em degrau. As leis de Deus já estão escritas na nossa consciência, mas a gente ainda não despertou totalmente para elas. Então esse processo de entendimento é que a gente vai indo na direção da verdade divina. Então o que é uma verdade para um, o que é um entendimento para um, é diferente para o outro. Então a gente não tem verdades, a gente tem versões da mesma situação. Cada um tem a sua. E onde que se tem os conflitos? Porque eu acredito que a minha verdade, a minha versão é a correta e a do outro não é. O jeito que eu entendo a vida é de um jeito, o outro não. Eu quero que o outro entenda do mesmo jeito do que eu. Só que isso não dá. Porque cada um tem o seu jeito de entendimento. Então, é o nosso exemplo, ele vai construindo caminhos. Mas tem gente que não consegue assimilar. Porque está na sua própria dificuldade de entendimento da vida. Você pode até mostrar pelo seu exemplo, mas aquela pessoa não vai conseguir entender o significado daquilo, porque para ela não chegou naquele ponto. Então muitas vezes não vai conseguir realizar. A gente estava até conversando hoje à tarde, no grupo de estudo, da questão da organização. Que às vezes você coloca uma coisa organizada, o outro vai lá desarruma, aí você fica bravo porque o outro desarrumou. Mas talvez aquela forma de organização sua é sua, do outro não é. Talvez o outro não tenha conseguido chegar até ali. Por mais que às vezes a gente insista, não vai. Então tem que dar tempo ao tempo, para que a pessoa comece a entender, tem que tocar nela. Se não tocar, não muda. Se não sentir, não muda. Tem que sentir. Tá? Então, a intolerância também é fruto dos nossos comportamentos que precisam ser educados. O que a gente faz, executa no trabalho do bem, a carga de aflição que a gente tem no exercício do nosso dever, no exercício das nossas atividades, elas são consoladas. Isso é o Consolador prometido. Elas são consoladas por quê? Porque eu estou no dever, no cumprimento dos meus deveres, das minhas obrigações, daquilo que eu tenho que fazer. Então a gente recebe ajuda espiritual, mas aquelas aflições que a gente gera por conta dos nossos comportamentos equivocados, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, quando você bate o pé, eu não vou perdoar, eu não vou, tem que ser do meu jeito, tem que ser dessa forma, e a pessoa é irredutível nisso. Essa carga de aflições, nós precisamos fazer o quê? Educar. Eu tenho algumas que a gente vai ser consolado pela espiritualidade, mas os nossos atos equivocados, a gente vai ter que educar. Então, como anda a sua tolerância em casa? Escutei mas esse que eu escutei, não é porque passou um pedaço de bolo por aqui, não, de chocolate delicioso, não. É por causa disso, né? Como anda essa tolerância em casa? Porque a gente sabe que o nosso lar é o primeiro templo da alma. Eu já disse isso, tá? Então, o primeiro templo da alma. O que é o templo da alma? Porque a primeira escola de aprendizado moral é em casa. Porque é dali que vai ser exportado os caracteres para o mundo. Então não é na casa religiosa, é no lar. Por isso a necessidade do evangelho no lar. Porque é ali que vai exportar para fora. Então, como anda essa tolerância em casa? Vamos lá.
Tinha uma colega que ela falava assim, você está falando com alguém que a pessoa não está prestando atenção, você percebeu que ela não está te ouvindo, você vai lá na frente dela, toca nela e fala assim, olha, estou falando isso, tá? Para a pessoa ouvir, porque ela vai olhar para o seu olho. Quando ela olhar para o seu olho, ela não está ouvindo. Às vezes eu vejo mães dizendo que fica assim, não mexe aí, não faz isso, não pega isso, toma. Ele não está ouvindo. Porque ele olhou no olho. Tem que olhar no olho. Para a pessoa estar ouvindo o que você está falando. E hoje a gente não olha nos olhos. Como anda a sua tolerância com as suas atividades, né? É um multitarefas. Só eu faço tudo. Ninguém dá conta de nada. Só eu que tenho que resolver. Né? Aí a capacidade de calma, de tolerância vai para zero. Né? Como é que anda nos cuidados com as pessoas idosas? Que apresentam um pouco mais de dificuldade, precisa mais da nossa compreensão, do nosso entendimento. Como é que a gente está agindo? Como é que a gente está se colocando no lugar do outro? Né? Que a mensagem de hoje é essa. Como a gente está se colocando no lugar do outro? Porque a lei, a ordem é não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem para você. Então tem que se colocar no lugar do outro para pensar, se fosse eu que estivesse ali, você gostaria de estar recebendo aquele tipo de tratamento, aquele tipo de informação, aquele tipo de fala, aquele tipo de palavra? Como anda a sua tolerância com os animais? Porque às vezes a gente vem com uma carga aflitiva durante o dia, às vezes problemas que aconteceram, e a gente descarrega dos animais, que não tem nada a ver. Ou às vezes até no filho, tem muito que descarrega mesmo aquela sua ira numa criança. Então, gente, como anda essa nossa tolerância? Como anda a tolerância fora de casa? Ninguém falou nenhum agora, né? Como anda a sua tolerância? Opa! É esse. No trânsito. No trânsito é zero, né? Porque você sai, alguém fechou você, alguém entrou numa mão, você já vai estar lá, alguns já fazem sinal, outros xingam, reclamam, resmungam. Tem uma história do Haroldo, do Dutra, muito interessante. Ele estava no carro com o filho, acho que alguém já deve ter ouvido isso, né? Estava no carro com o filho e levou uma fechada, né? Ele abriu o vidro para xingar. Aí o filho diz assim, pai, e se quem estiver lá do outro lado é alguém que ouve suas palestras? Fechou rapidinho. Ainda bem que tinha um anjo da guarda ali do lado para dar uma sinalizada, né? Porque se a gente descuidar, a gente sai do prumo. Qualquer um de nós. É só as adversidades virem que a gente... Porque tem pessoas que elas têm a capacidade de irritar a ponto de te desequilibrar. Então, é isso que ele fala, né? Para a gente se posicionar. Né? Para não ficar absorvendo, muitas vezes, aquilo que não é nosso. Porque, às vezes, aquela raiva, aquela incompreensão, aquela agressividade do outro, aquele maltrato, não é seu, é do outro. Às vezes você chega para ter um atendimento, a pessoa te responde mal, não te dá nem atenção. Então, mas é dela, não é seu. Então não compra o que não é seu. Deixa com ela. E manda vibrações para ela. Que o amor de Deus desperte nela. É isso que a gente tem que fazer. Pelo menos exercitar isso, né? Exercitar. Como anda a nossa tolerância nas filas de banco? Hoje a minha tolerância saiu do zero, subiu um grau mais abaixo. Né? Você está no banco, fica o caixa e o instrutor e a pessoa que estava sendo atendida e a pessoa que estava orientando. Aí terminou o atendimento e ficava batendo papo, e a fila lá, né? Então o sangue ele sobe e desce, né?
Você já saiu da conexão boa. Você não agiu, você não foi lá e reclamou nada, mas você já sentiu internamente que aquilo te deu uma desequilibrada. Né? E se você entrar na conversa, os que estão atrás já estão falando sobre isso, se você descuidar, você entra e começa a falar. Também. Quem não esteve no supermercado, que alguém chega lá no supermercado e começa a falar do produto, do atendimento, aí começa a puxar a conversa com você, com fulano, e todo mundo tem que entrar na conversa e começa a reclamar, porque o supermercado não presta, porque as pessoas daqui não atendem, porque se você perceber, você está no meio da conversa e não sabe por quê. Porque a pessoa, ela está ruim e ela quer carregar mais gente junto. Outro dia eu estava passando na frente do supermercado, aí vi um senhor, acho que ele estava até dentro do supermercado, na porta. E tinha um mercadinho que estava para abrir, não tinha aberto ainda totalmente. Aí tinha uma fila. E essa pessoa chegou na fila e começou: poxa, o supermercado não abre? Que hora esse supermercado vai abrir? Na minha época, eu levantava 5 horas da manhã para abrir o supermercado. Gente, foi um discurso. Como se eu não soubesse que o horário do supermercado é outro. Tem o horário de abrir e tem o horário de fechar. Você vê, de uma hora para outra, a pessoa compra uma confusão. Mas quem é que compra essa confusão? A pessoa. É dela, não é seu. Porque tem gente que precisa reclamar o tempo todo. Se não acordar e reclamar, se não reclamar o dia inteiro, não é ela. Já incorporou no ser. O ser dela é o mandante de reclamar. E ela não percebe, porque já incluiu na rotina dela. Agora a gente tem que incluir, como ela diz a mensagem, coisa boa, no pensar, no agir, no sentir. Né? Então a gente tem que mudar esse comportamento. Senão a gente vai indo como diz, com a manada, né? Bom, como é a nossa tolerância com os vizinhos? Todo mundo tem um vizinho que merece. Tá? Ninguém atrai um vizinho que não mereça. Né? Ninguém atrai ninguém do seu convívio que não mereça. Tá? Algum ensinamento tem ali. Né? Então, por isso que a gente está em convivência. E na casa espírita também, no trabalho também, na família também. A gente tem aquelas pessoas, aquelas situações que são atraídas por nós mesmos, porque está dentro de nós. Ok? Então vamos lá. Tem que ir devagar aqui, né? Então, como é ser tolerante com os erros alheios? Todo mundo quer que as pessoas sejam tolerantes com os seus erros? Sim. Alguém acha que não erra aqui? Se disser que sim, já está errando. Tá? Todos nós erramos. Todos nós cometemos equívocos, falhas, caminhos que não foram adequados. Todos. Agora, da mesma forma que eu gostaria da compreensão dos outros para com as minhas falhas, eu também tenho que compreender as falhas dos outros. Esse é o exercício da doutrina espírita. Então, eu aperto ali. É nos colocarmos no lugar de quem erra e sentirmos as suas dificuldades. Então, como que eu faço para tolerar esses erros? É eu ir lá na posição do outro. Se eu estivesse na posição daquela pessoa, por que será que ela está fazendo aquilo? Qual será a necessidade que ela traz por trás daquele comportamento? Porque todo comportamento tem uma necessidade. E a necessidade não vem na frente, a necessidade fica atrás.
violento é uma personalidade carente de amor. Então eu preciso me defender, me proteger do mundo, para que nada me aconteça. Então é um mecanismo de defesa. Mas atrás desse mecanismo tem algo mais. Os apóstolos de Jesus tinham os que não acreditavam em nada, tinham os com depressão, tinham os violentos. Se ele fosse escolher o certinho, não tinha. Mas ele sabia que dentro deles tinha uma joia preciosa. E era nessa joia que Jesus estava investindo. Que eles iriam se transformar e seguir o caminho de Jesus. Então ele não olhou o externo, ele olhou o interno de cada um. Então todos nós temos pontos e lados positivos. Então nós temos que focar nos positivos. E isso é um exercício difícil de fazer. Porque a própria televisão, a própria mídia, né, a própria internet, ela explora o negativo, ela explora as coisas ruins, porque a gente ainda tem ibope para isso. Quando a gente mudar a forma de olhar isso, tudo muda. Começam a chegar as coisas positivas, as pessoas admirarem mais, investirem mais. Mas as pessoas preferem as violências, os filmes violentos, de morte, tragédia, terror. Então, a gente gera isso também, de atração. Então, eu preciso investir nessa mudança mental para o lado mais positivo. Porque se eu não faço isso, fico sempre nessa atmosfera pesada. E tentar durante o nosso dia verificar que tipos de pensamentos eu tenho e que eu preciso mudar. Às vezes a gente tem pensamento de coisas ruins, às vezes fala mal de alguém, de fazer algum comentário mental. E exercitar o pensamento bom todo dia no espírito de gratidão não é tão fácil como a gente pensa. Por conta dessa gama de informações pesadas que a gente tem e é bombardeado o dia inteiro. Mas eu preciso fazer isso, porque eu mudo a atmosfera do planeta. O bem muda a atmosfera do planeta. O mal não. O mal intensifica. Ok? Então vamos lá. A gente vive uma diversidade muito grande. Essa diversidade produz formas diferentes de ver, de pensar, de agir. Então é importante os diferentes. Vocês já pensaram? Eu já pensei assim, 10 pessoas iguais a mim, insuportável. Ninguém durante o dia, às vezes, não pensa assim, nossa, nem eu estou me aguentando hoje. Faço uma ideia aos outros. Você já imaginou 10 iguaizinhos a mim? 2 já é demais? 2 já é demais, né? 2 já é demais. 2? 2 já é demais. Por que 2? Porque uma só já é difícil. Olha que a minha tolerância vai acabar aqui. Então, a diferença faz a gente chegar a outras posições na vida, outras formas de pensar diferentes. Então, eu preciso lidar com o diferente, para que a gente saia também da zona de conforto. Porque se a gente está acostumado do mesmo jeito, a gente vai querer fazer do mesmo jeito. Aí vem alguém e faz diferente. Ah, não, desse jeito não dá. Você está mudando tudo de uma vez. Vamos pensar, será que não tem alguma lógica ali? Será que não tem algum jeito que ali fica melhor do que estava antes? Então a gente precisa pensar isso também.
Ser conivente e aplaudir o crime e a maldade? É que ser tolerante, tem que ser tolerante com todo mundo, tem que ser bonzinho com todo mundo. Não é isso. A pessoa tolerante cultiva a disciplina, o respeito, que obedece às leis divinas e promove o bem. E nós somos testados no mal. Mas não é para ser conivente com o mal. Mas eu não preciso ser um revoltado, um revolucionário. Eu posso fazer isso com ódio, com disciplina, com coerência. Às vezes não adianta você estar numa discussão com alguém, você querer impor a sua verdade, ou outro também está impondo a sua verdade. Não tem fim aquela discussão. Às vezes você precisa dar o tempo para chegar ao momento certo e ser falado na hora certa e precisa ser dito. No calor da agitação e da inquietude, vira tempestade e não se resolve nada. Então, a gente é testado no mal para ver o quanto a gente já caminhou de virtudes. Eu já disse aqui, quando você está no exercício da virtude da paciência, quem você vai encontrar no seu caminho? Pessoas que com certeza vão tirar você da paciência. Porque ninguém aprende uma virtude assistindo palestra e lendo livro. Você tem que ir para a prática. Você está no exercício da caridade? Você está no exercício da caridade. Aí tem alguém que diz assim para você: ah, você faz caridade? Nem estou cuidando do que você está dando. Aí você começa assim: ah, então eu não vou dar mais. Tira você do foco. É para te exercitar. Você está firme no que você está fazendo? Você sabe o que você está querendo? Você sabe qual é o objetivo para onde você quer ir? Você procura uma casa espírita para receber um atendimento, que é um pronto-socorro, você vem aqui em situação complicada, difícil, você tem que buscar uma ajuda. E depois que você recebe essa ajuda, o que você vai fazer com ela? Como vai ser seu espírito de gratidão a isso? Então a gente tem que pensar nessas coisas. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. A gente vê muitas coisas erradas acontecendo no mundo, dentro do nosso contexto, e que a gente acredita que seja certo. Mas por que o mal ainda existe? Por causa da nossa condição planetária. Mas que a gente não seja a causa do escândalo. Por isso está aqui, ó. Disciplina e respeito pelo outro. Se coloque no lugar do outro. A diferença nos enriquece e o respeito nos une. Se a gente perder o respeito, a gente perde muita coisa. Então, a intolerância também é a aflição do fanático. É aquele que é um torcedor do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, seja de que for, e ele faz qualquer coisa. Qualquer coisa ele faz porque o time dele é o melhor. Ele não aceita nenhuma opinião diferente, se torna até violento por conta disso. Esse é um fanático. Fanático é um alto grau de intolerância. O que ele pensa? É um apego irracional aos seus próprios pontos de vista. Tem gente que é tão apegada ao seu ponto de vista que ele não aceita opinião diferente da sua. É um fanático. Tem fanático por futebol, por ideias, por convicções. Quem não aceita opinião de ninguém é um fanático.
que aprender a ouvir o outro. Entender o que o outro também está dizendo e que, de repente, isso muda as nossas próprias convicções, nossos próprios pensamentos, as nossas próprias ideias. Senão a gente congela num padrão mental que não abre para nada que fosse diferente. Eu lembro de uma situação, até numa casa espírita, que tinha um pessoal mais antigo, né? Aí chegou um grupo de jovens, um pessoal mais assim, com ideias renovadas, aí eles vinham com umas ideias novas. Aí eu lembro que uma das pessoas disse assim, lá vem esses jovens aí, com um monte de ideias novas, não sabe quanto tempo a gente está aqui na casa, quanto a gente já fez, agora eles querem mudar tudo. O que quer dizer isso, né? Eu fecho a porta, me torno tolerante. Por que não ouvir algo diferente de um padrão que já vem há muito tempo? Porque a doutrina espírita é progresso. E você não é dono daquele lugar que você está. Você está ali, tem uma tarefa que você está cumprindo ali. Quem vai chegando vai trazendo ideias. Vamos sentar para conversar. Vamos colocar qual é a sua ideia. Aí coloca a sua, pelo tempo que você está, que experiência você já viveu e troca informações. Não pode colocar a parede na frente, porque aí fica difícil. Isso é a postura do intolerante. Ele não ouve algo que é diferente do seu jeito de sentir, de pensar, de atuar. Então a gente precisa ouvir e dialogar. Esse é o ponto principal. Então, não consegue perceber, o fanático, que existe o outro além de si mesmo que pensa diferente de você. No fanatismo, as coisas são mais importantes do que as pessoas. Tem gente que as coisas são mais importantes que as pessoas. E isso é difícil, gente. Às vezes você trabalha num lugar, o que é mais importante é ganhar dinheiro. Estou pouco importando com as pessoas que estão aqui, porque eu quero ganhar um dinheiro. E você não trabalha corretamente. Então, tem que pensar isso também. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. Quando é nossa obrigação adaptarmos com dignidade ao mundo dentro da firme proposta de firme disposição de ajudar, pelo pensamento e vida de irmão. Então não é o mundo que vai ter que se adaptar a mim, sou eu que vou ter que me adaptar às situações que a vida me traz. Não são as pessoas que têm que mudar para eu ficar bem. Sou eu que vou entender como é o comportamento das pessoas e o quanto elas podem me atingir ou não. Eu é que tenho que fazer o trabalho de não absorver aquilo que não é meu. Tem pessoas que podem te xingar, falar mal de você. Você é isso? Não sou. Então, o problema é dela. Porque o que ela está construindo vai voltar para ela. Não vai ficar com você. Vai ficar com você se você quiser. Se você não quiser, não fica. Então, a gente precisa compreender isso. Quantos de nós absorvemos as agressividades dos outros? O mau humor dos outros, as incompreensões dos outros, a carga de aflição dos outros, que não é nossa. Eu trago para mim. Já não é fácil você lidar com as suas. Imagina trazer dos outros. Não que a gente não vá ajudar quem precise,
que permita que a gente ajude. Porque às vezes a gente põe o caldeirão, põe a colher, e leva todos os ingredientes para fazer o prato do outro, que não nos pertence. Aí você traz a carga de aflição e as experiências evolutivas do outro para a sua vida, que não são suas. Deu para entender aí, gente? Vamos lá. Ajuda. Seja tolerante com esse controle remoto. Tolerância não é conivência com o erro. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá um ponto aí bem interessante sobre isso, tá? Ele diz assim: se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-las. Tá? Então, se a pessoa tem algum problema, uma confusão, uma dificuldade, para que eu vou ficar comentando se não interessa nem para mim, nem para os outros, nem para ninguém? Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Então, se vai prejudicar mais, que seja atendido o interesse da maioria. Porque tem gente que tem uma opinião e fica nela, mas não é para ninguém, é só para ela. Então, o Evangelho está claro. Tem que analisar isso. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que vir muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Tudo tem ordem, disciplina e respeito pelo outro, mas não tem conivência com ele. Ok? Então, tolerância. Completo esquecimento de todo mal, com serviço incessante no bem. Esse é o primeiro passo. Hoje foi exercício no bem. Eu não liguei para ela, nem ela ligou para mim, tá? Então, esquecimento de todo mal. Completo esquecimento do mal. Aí o livro dos Espíritos diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ele não falou em esmola, ele não falou em doação. Então, indulgente. Trabalho renovador, criando bem e harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendem nos observem pelo exemplo. Seu exemplo vai mudar as pessoas? Pode mudar. Como também pode não mudar. Porque cada um vai estar no seu tempo. Eu lembro de uma história que o Chico contou, que tinha um rapaz que, eu não sei se eu já contei aqui, mas se eu contei, vocês falaram, já contou. Tinha uma loja e tinha um morador de rua que se abrigava de noite na frente dessa loja. E o dono da loja um dia chegou para ele e falou assim: ó, você dorme todas as vezes aqui, vamos fazer um acordo? Você vem trabalhar comigo aqui na loja, a gente tem um quartinho lá no fundo, a gente dá uma arrumada lá, você dorme lá, você fica lá, você me ajuda aqui na loja. Vai ter comida, vai ter tudo, né? Te dou um dinheirinho para você fazer algumas coisas que você queira, e você passa a ficar aqui, você dormir aqui na marquise, na porta da minha loja. Ou vai assim, tá bom. Falou nada, falou, ok, tá. Então, amanhã, né, a gente começa a limpeza lá, para organizar para você ir para lá. Dormiram, ele na porta lá. Quando ele acordou de
estava lá. Eu falei, foi embora cedo hoje. Passou a noite, chegou, teve uma loja, fechou. Foi lá fora, olhou para ver se ele estava por lá, não apareceu. No dia seguinte, também não apareceu. Aí ele foi perguntar para o Chico, Chico, veja bem, Chico, o rapaz estava lá, a gente não tem que ajudar quem precisa. Pois é, eu fui ajudando. O que eu fiz de errado? Aí o Chico, você não fez nada de errado. É que para ele não estava na hora. Ele ainda não queria essa mudança. Ele queria continuar do jeito que ele estava. Então ele preferiu sair daí e foi para outro lugar. Então ele não queria ajuda. Ele estava bem do jeito que estava. Então o Chico disse para ele, tem que respeitar. Tem gente que não quer. Por mais que você veja que está em dor e sofrimento, mas não quer. Então, não sofreu ainda o suficiente para mudar. Como a parábola do filho pródigo, né? Ele sofreu bastante, mas não voltava para a casa do pai. Até o dia que ele voltou. Então, ele não voltou ainda para a casa do pai. Então, o Chico falou, não se preocupe. O que você tinha que fazer, você fez. Agora é com o trabalho agora é com o outro. Tá? Então, refletir o entendimento fraterno e ser bondoso e não bonzinho. A diferença, tá? Deus era bondoso, não bonzinho. Bonzinho é aquele que desamenta todo mundo. Né? Ele quer agradar todo mundo. Bondoso não. Bondoso ele é justo, ele é caridoso, mas ele fala a verdade. Ele fala o que precisa ser falado, ele orienta o que precisa ser orientado. É assim. Nas obras de André Luiz, nosso lar, os interventores espirituais, eles eram bondosos, mas eles faziam refletir sobre os comportamentos, sobre as posturas, sobre a forma de ser, de agir. Né? Então, fora da caridade, não há tolerância. E sem tolerância, não há coerência. E na realidade, o amor resolve as coisas, nada espera em troca e ajuda os outros livremente. A tolerância, você não tolera as coisas, espera do indivíduo algo e suporta o outro e as situações. A tolerância é assim. A gente suporta o outro, suporta as situações, espera que o outro mude, não tolera as coisas, irrita. Quem ama, resolve o que precisa ser resolvido, não espera nada em troca do outro e ajuda de forma livre, sem aprisionar o outro com condicionamentos. Tá? Então, o que Jesus fazia? O próximo nós amamos, não toleramos, seja ele como for. Nós não viemos aqui para tolerar, nós viemos aqui para amar. Então, a receita de Jesus: amar a Deus, ao próximo como a ti mesmo e amar os inimigos. Que na realidade são inimigos, ou estão, não são, né? Estão inimigos, porque ainda há algo dentro de nós que precisa ser trabalhado, porque senão a gente não teria inimigos. Então tem alguma coisa em nós que energeticamente em relação ao outro não criou energias de simpatia, de afetividade, de amor. Então precisa aprender a amar, se resolver aqui. Então onde vai o Evangelho? Reconciliar-vos com o vosso adversário, quando está com ele a caminho. Não adianta jogar para a próxima encarnação,
Não adianta jogar para depois, né? Porque isso não vai resolver. A gente veio para cá para se resolver. Se você não conseguir vamos dizer assim, manter uma relação de paz com o outro, pelo menos que você consiga manter essa relação de paz com você. Porque você se desprende da algema que te liga ao outro. E a gente só faz isso agradecendo as pessoas e as situações que vêm para a nossa vida. Porque o Evangelho é uma proposta educativa de vida. Então, essa proposta educativa e de vida vai fazer com que a gente reflita e tenha novas posturas na vida. Então, a gente vai aprendendo com as pessoas e com as situações que nos desafiam na vida. Porque é a lição do aprendizado que a gente precisa. Tá bom, gente? É isso. Então, vamos, por enquanto, ainda tolerando algumas coisas, né? Vamos transformar o tolerar em amar. Tá? Que era a proposta de Jesus. Que a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui. Tá bom? Então, meus irmãos, muita coisa para a gente pensar. Agora, deve ter uma receita para a gente conseguir fazer tudo isso. Deixa eu ser essa aqui. A moça Margarete vai dar a receita. Ela vai ler. Todo exercício. Ela vai ler a receita para a gente conseguir fazer tudo isso que foi exposto. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais disseram a Kardec para transmitir para nós, né? Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade nos disse, alguém sabe? Conhece-te a ti mesmo. Não adianta a gente conhecer o outro se a gente não consegue se conhecer. Primeiro tem que entender quem somos nós. Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Quais são os meus propósitos? Quais são os meus objetivos? Por que eu reencarnei? Por que eu estou naquele contexto de vida, naquele grupo familiar, naquele grupo religioso, naquele trabalho? Por que eu estou ali? Essas são as questões que a gente tem que fazer. Qual é a lição que a espiritualidade quer que eu aprenda com o que eu estou vivendo? Então essa pergunta a gente tem que fazer para Deus. O que eu preciso aprender? O que eu não estou enxergando aqui? Que eu preciso enxergar na vida? Esse é autoconhecimento, que é a proposta da doutrina espírita. Tá? A doutrina espírita não foi criada para curar corpos. Ela foi trazida para a gente curar almas.
educar as nossas almas. Então a gente precisa aprender a nos educarmos. Tá bom? Não é que eu vou fazer minha palestra. O assunto é muito bom, porque está pertinho de nós. E eu quero falar para vocês, que na evangelização a gente trabalha esse tema. Que existe uma música infantil muito interessante, intitulada Iguais e Diferentes. Quem se interessar, procure na internet. Tá? E que trata desse assunto, porque na evangelização nós trazemos para as crianças doutrina espírita e Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus e doutrina espírita. Por isso, fica aqui mais uma vez um convite para quem tem seus filhos, sobrinhos, quando os pais autorizam, netos, enfim. Sintam-se convidados em trazê-los, que serão recebidos aqui com muito amor. E uma vez tomando conhecimento do que traz o Espiritismo e do que traz os ensinamentos de Jesus, fica no Espírito e vai adiante. Nós temos a agradecer os donativos trazidos para compor as cestas básicas que foram entregues segunda-feira. Tá? Que Jesus abençoe a todos aqueles que colaboraram. E já convidar para quem puder trazer para a confecção da sexta de dezembro, que será antecipada, eu acho que é a segunda semana talvez. Quem puder trazer os donativos, arroz, feijão, leite, óleo, enfim. E arroz, feijão em saquinhos de 1 quilo, tá? Porque 5 quilos já complica para a gente fazer a distribuição. E na terça-feira a gente tem o estudo da doutrina espírita aqui, onde todos serão muito bem-vindos. Agora eu quero convidar o Dr. Marcos, que ele também tem um convite a fazer. Só que ele que vai fazer, não sou eu. Por favor, Dr. Marcos. Então, para a cesta básica de dezembro, todo ano nós colocamos um panetone ou 2, se tiver a quantidade para as cestas básicas, que são em torno de 60, e um refrigerante. Então, quem puder trazer também será bem-vindo. Boa noite a todos. Dia 23 agora, desse mês de novembro, o próximo domingo, os jovens se reunirão lá em Centro Carvalho da escola, como todos os anos acontece, o encontro das mocidades espíritas e o projeto Bertioga, o MEC. Então, quem tem jovens, não precisa estar ligado à casa espírita ou outra religião. Não, em casa, na escolar, 12 anos de diante, e queira participar, pode se inscrever através desse cartaz aqui mesmo, com o link aqui, que o QR Code, apontando o celular para cá, já faz a inscrição automaticamente. E vai ocorrer das 9 às 12 horas, lá na escola Pastor Paiva, ao ladinho do 1º de maio. Então, quem tiver jovens e queiram enviá-los para conhecer, se integrar com outros jovens, com esse intuito do aprendizado e do acolhimento da doutrina espírita, serão muito bem-vindos, tá? Dos 12 aos 20 anos, todos aqueles que estão sendo se reunir e conhecer, estão todos convidados. Muito obrigado. E mais um aviso e convite é que vai ocorrer o 17º Bazar de Natal do Espaço Amigo Eterno. Para quem não sabe, o Espaço Amigo Eterno é um espaço que fica na Vila Maia e onde são atendidas mães, só as mães, tá? Mães
cujos filhos desencarnaram. Então, toda terça-feira, no horário das 15 às 16 horas, tem uma reunião onde nós estudamos o Evangelho e o Livro dos Espíritos. E onde também as mães se sentem, as mães cujos filhos desencarnaram, se sentem acolhidas. Tem dia que todo mundo chora, tem dia que todo mundo ora. E assim, cada semana, elas vão se fortificando para enfrentar a dor da saudade. E uma vez por ano, e nesse espaço, durante o ano, são confeccionados enxovais para a mãe carente, por essas mães e outras pessoas. Tá? Aí quando chega o final do ano, tem esse bazar, que a oficina de costura promove. São os retalhinhos do amor. Vai ser dia 29 e 30 de novembro, das 15 horas às 19 horas. Tem cada coisa linda. Trabalho feito, muito bem feito, feito com amor. E o resultado financeiro fica para comprar tecido, linha e outras coisas para montar, para confeccionar e montar os enxovais. Tá? Então, quem quiser visitar esse dia, está aqui o endereço, vai ficar lá na frente também, acho que já está. E vocês vão conhecer as pessoas que fazem esse trabalho. Então, vamos orar. Tá? Agradecer a Jesus, a Deus, por todas as bênçãos recebidas na palavra. Vamos fechar nossos olhos e trazer para a nossa tela mental a figura de Jesus. E começar a agradecer a nossa existência, a nossa família, a nossa oportunidade reencarnatória, os nossos amigos, o nosso trabalho, o lugar onde nascemos. Vamos agradecer a espiritualidade dessa casa também, que está sempre nos acolhendo, nos assistindo, e pedir aos espíritos benfeitores que nos ajude a trilhar o caminho do bem, tendo mais tolerância com o próximo, paciência, vigiando mais nossas atitudes e palavras, nos fortalecendo, nos tornando um ponto de luz a cada pessoa que a gente encontra no nosso caminho, sempre levando uma mensagem de paz, uma palavra positiva, porque o mundo está precisando. E vamos pedir também pela nossa família, a família de todos nós, que elas sejam abençoadas, que tenham amor, assim que assim seja.